Como o avivamento é gerado? Jesus disse, todo avivamento é resultado de movimento de oração. E sobre oração, Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto. Jesus está deixando muito claro que a oração tem que ser gerada no quarto, porque o quarto é o lugar onde se gera a vida. O quarto é o lugar onde se gera a vida. E de repente esse avivamento em Atos se manifesta onde? Na sala. O avivamento gerado no quarto se manifesta na sala. O avivamento gerado no quarto se manifesta na sala. Qual a grande profecia bíblica sobre avivamento para os nossos dias? Joel 2:28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas. Não são vossas ovelhas, nem os membros da sua igreja, são seus filhos. Observe que a profecia bíblica para avivamento é uma profecia sobre família. Vossos filhos e vossas filhas. E quando você entrar no quarto e for orar, você vai falar com quem? Fala com o seu pai. Não é com o seu Deus, é com o seu pai. E quando você for falar com o seu pai, você diz assim, pai, ó Pai nosso, que estás nos céus. Abba, pai, paizinho, ô papai querido. Então, se você for observar, todo o contexto profético de avivamento está apontando para as famílias. Por que Satanás não tem tanta sede de destruir a igreja quanto tem de destruir a família? Já perceberam? Já perceberam que o arsenal do inferno está focado nas famílias, destruindo famílias? Porque se destruir famílias, eles quebram um legado, quebram uma geração. A Bíblia diz que a natureza aguarda, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos. Por que a natureza aguarda que os filhos se manifestam? Porque os filhos se esconderam. Deus não cancelou a agenda com a queda do homem, ele foi para o Éden. Ele estava no horário marcado, no local estabelecido. Adão, cadê você, Adão? Mas os filhos se esconderam. E a partir dali, os filhos vivem se escondendo. E quando os filhos se escondem, a natureza sofre, a natureza padece. As pandemias surgem. A natureza dá uma resposta todas as vezes que os filhos se omitem. É por isso que o Senhor disse, eu derramarei do meu espírito, e os vossos filhos vão se manifestar. Os vossos filhos profetizarão. Por que os filhos vão profetizar? Porque o profeta é alguém que vive escondido. Mas todas as vezes que ele se manifesta, a terra dá uma resposta. Todas as vezes que ele se manifesta, a terra dá uma resposta. Bem, se você for observar, Deus sempre manteve 3 gerações na terra. Deus é um Deus geracional. Quando ele se apresenta, ele diz assim, olha, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Então Deus sempre manteve 3 gerações na terra: a geração dos avós, a geração dos filhos e a geração dos netos. A geração de Abraão, aquela geração que está saindo, a geração de Jacó, a geração que está chegando, e a geração de Isaac, que é a geração do meio, a geração da liga. Eu estou fazendo uma introdução, mas eu quero me dirigir muito hoje a essa geração, a geração do meio, a geração de Isaac. Porque essa é a geração da liga, e se essa geração não cumpre o seu papel, uma lacuna é estabelecida. E se você observar, as gerações das pontas são fundamentais, porque o mover de Deus vem sobre elas.
O mover de Deus se manifesta nas pontas. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, e vossos velhos sonharão. Então, parafraseando Joel, ele está dizendo assim: olha, a geração de Jacó vai profetizar, e a geração de Abraão vai voltar a sonhar. Mas essa palavra profética fala sobre as gerações das pontas, mas ela não é direcionada para a geração das pontas. Ela é direcionada para a geração do meio. Deus está falando: olha, eu estou falando com vocês, eu vou derramar sobre vocês do meu espírito. E a consequência do meu mover sobre vocês vai ser tão grande que as gerações das pontas vão viver o propósito deles. Então a geração de Abraão vai voltar a sonhar, e a geração de Jacó vai se levantar com uma revelação, com um ministério profético. Mas isso só vai acontecer quando eu derramar sobre vocês do meu espírito. Então onde está a chave? A chave está na geração do meio. A geração do meio tem a chave. E por que é exatamente a geração do meio que Satanás tem lutado contra? Se você for observar bem, tem um texto que eu trato aqui, eu vou apenas citá-lo, tá? Que é 2 Reis, capítulo 2, no livro eu esmiuço isso de forma mais detalhada, mas a Bíblia fala de um profeta chamado profeta Elias, e o profeta Elias estava no final de carreira. Ele passa por uma crise emocional, existencial, e no auge dessa crise, depois de uma grande vitória, até porque o momento que nós estamos mais vulneráveis, normalmente é depois de uma grande vitória, é o momento que a gente corre os maiores riscos de cair, é depois de uma grande conquista. E ele havia desafiado os profetas de Baal, os profetas do porte de Jezabel. Ele recebe o recado de Jezabel, dizendo que vai matá-lo, e ele treme, e ele começa uma fuga. E no auge dessa fuga, Deus o encontra na caverna, depois de algumas semanas, e Deus dá uma missão para ele, e diz: olha, vou te dar algumas missões aqui, uma das missões é, você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. A partir daí começa a história de Elias e Eliseu. Bem, o último dia de vida na terra do profeta Elias também é um momento de um apontamento profético extraordinário, porque ele pega Eliseu, eles vão para Betel, de Betel eles vão para Jericó, e de Jericó eles vão para o Jordão. As mesmas cenas acontecem em Betel e Jericó. Os cristãos, os irmãos de Betel, os servos de Deus, a igreja que estava estabelecida em Betel e a igreja que estava estabelecida em Jericó, tinha visão profética, sabia o que Deus ia fazer. Mas eles não entendiam, não havia fome e sede suficiente. Eles tinham conhecimento da revelação, mas não tinha fome e sede suficiente para viver essa revelação. Parece muito com a nossa geração hoje, porque nenhuma geração do passado teve acesso a tantos conhecimentos de Deus, ou sobre Deus, quanto essa geração. Mas não há fome e sede suficiente, não há paixão suficiente. Até que os irmãos de Jericó foram até certa distância, mas pararam. Mas a Bíblia diz que os dois, Elias e Eliseu, descem até a margem do Jordão, só os dois. Elias tira a capa que trazia, toca nas águas, as águas se dividem no meio, os dois atravessam em seco. Do outro lado, Eliseu pergunta para Elias: pede o que você quer que aconteça com você, antes que eu seja tomado de ti. Bem, aqui está o cenário montado do que eu estou falando. Duas gerações da ponta. A geração que está saindo, geração de Elias, e a geração que está chegando, a geração de Eliseu. Aqui está representativamente Abraão e Jacó. As duas pontas, as duas extremidades das gerações.
E aqui está o que a gente chama de avivamento geracional. O que é um avivamento geracional? É isso. É um avivamento que alcança as 3 gerações. Eu não acredito numa geração de meninos. O avivamento de meninos. E nem no avivamento dos vovôs. E nem no avivamento dos pais. Não de forma isolada. É bacana você ver um bando de garotos incendiando nas praças, queimando diante de Deus. É maravilhoso isso. Mas isso por si só não representa o avivamento. Não um avivamento duradouro, bíblico. O avivamento tem que ter essas características. Os filhos profetizando, os pais entendendo a revelação e os avós sonhando de volta. O avivamento tem que ter essas extremidades. E onde entra a geração do meio? Porque a geração do meio é a liga. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Então aqui diante do Jordão eu tenho 2 gerações, uma saindo e uma chegando. E de repente Elias perguntou: o que é que você quer? E Eliseu disse: eu quero uma unção maior do que você viveu, porque meus desafios são maiores. Eu quero sobre mim o dobro da unção que esteve sobre a sua vida, porque eu estou vendo que os desafios são maiores, e eram. Se você observar, eles haviam passado por Betel. Quando Eliseu volta em Betel, havia um espírito de zombaria que havia tomado conta de Betel. Eles haviam passado por Jericó. Quando Eliseu volta em Jericó, a água da cidade perdeu a capacidade de ser potável, estava contaminada. Elias e Eliseu passou por lá, e o espírito de zombaria ainda estava em Betel, e a água ainda estava contaminada. Então Eliseu entende isso. Espera aí, eu preciso dar respostas para a minha geração, diante das crises que a minha geração está vivendo, e para isso eu preciso de algo muito mais intenso do que aquilo que os meus pais viveram. Então Elias, eu quero sobre mim o dobro do que você viveu em Deus, entende? Eu quero o dobro da porção que esteve sobre a sua vida. Uma percepção de que nós somos a resposta para o caos que está estabelecido aí fora, mas nós não somos a resposta porque temos a intelectualidade, não somos a resposta porque temos a religiosidade, não, nós somos a resposta porque nós temos a chave, o segredo de ir à fonte e de poder dizer: Deus, eu quero uma unção diferenciada sobre os meus dias, eu quero uma unção diferenciada. Olhe para Pedro, as pessoas passavam onde estava a sombra de Pedro e elas eram curadas. É dizer: Deus, eu quero mais do que isso, porque isso ainda não será o suficiente. Eu quero algo muito mais intenso e muito mais sobrenatural do que aquilo que os meus pais viveram. Olha, eu sou amante de avivamentos. Aqui eu falo sobre muitos avivamentos. Claro, o livro não tem o objetivo de fazer um relato histórico, mas aqui eu faço citações dos moravianos. Os moravianos lideraram uma vigília, 24 horas sem parar, por mais de 100 anos. 100 anos. O grande despertar do século XVIII, com George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley e tantos outros. O século XIX, marcado por Finney, o cara por onde ele entrava nas fábricas e as pessoas paravam de trabalhar porque elas eram tomadas pela glória de Deus. Tomadas pela glória. Você tem noção do que é isso? Mas sobre essa geração, a gente precisa muito mais do que isso. Para os desafios que estão estabelecidos aí fora, a gente precisa mais do que isso. A gente já entendeu que só música boa não resolve. Só pregações motivacionais não tem alterado nada. Nós entendemos que apenas cultos bem elaborados, alegres e festivos, não são a resposta. Nós entendemos que nós precisamos desesperadamente de um avivamento sobre a nossa geração. Porque só existe 2 coisas que movem a igreja de lugar: avivamento ou perseguição. E desculpe, queridos, eu não estou afim da perseguição.
Então eu vou correr atrás do avivamento. Embora em alguns lugares, avivamento e perseguição tenham caminhado juntos ao longo dos séculos. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento, mas um avivamento que alcance gerações. Um avivamento que não morra quando os pais morrerem. Um avivamento que não se acabe quando a geração de Abraão partir. Um avivamento que seja geracional. Então ali no Jordão, as duas gerações da ponta, eu quero sobre mim o dobro da unção que esteve sobre você. A resposta foi, vai acontecer, se você não perder o foco. Se você viu o momento que eu for tomado, se você estiver focado nisso, você vai viver isso. Se isso for a sua obsessão, a partir de hoje, você vai viver isso. Se você sacrificar, e se você entender que o fator não é você, você vai viver isso. Sabe, queridos, quando eles atravessam o Jordão, a pergunta é feita, por que não foi feita a pergunta em Betel ou em Jericó? Por que Elias não perguntou para Eliseu enquanto eles passavam por Jericó, por Betel? Porque tem coisas que o Pai só vai revelar depois que nós chegarmos a determinados ambientes espirituais. Deixa eu dizer uma coisa, há segredos do coração de Deus para ser revelado para a sua família. E eles podem nunca ser revelados. Porque tem segredos que o Pai só vai revelar para você quando vocês chegarem a determinados ambientes espirituais. E se não houver fome e sede suficiente para nos levar a esses ambientes, a gente pode ver uma vida cristã na terra de 70 anos e sair daqui sem ter vivido aquilo que o Pai nos chamou para viver. Você entende isso? Você entende que tem certas coisas que o Pai quer revelar, mas você não está pronto ainda? E talvez você nunca fique pronto, a menos que queira, a menos que isso se torne uma obsessão na sua vida. Então, quando eles são levados para o mesmo ambiente, para a mesma geografia, e isso é a chave. O avivamento geracional acontece quando as gerações são levadas para a mesma geografia, vivendo a mesma experiência. A gente faz isso sem pensar, mas culturalmente nós fragmentamos a geração. Nós não levamos as gerações para o mesmo ambiente, nós separamos elas. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso em casa, a gente faz isso na escola, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso na igreja. Na igreja. Perceberam como a gente, normalmente nos cultos, a gente separa as crianças para o outro ambiente, os adolescentes para o outro ambiente, a gente separa os ambientes. E os cultos, os nossos cultos também são fatiados. Culto de adolescente, cadê os vovô? Não vem, porque a música é alta demais. É muita bateria para o meu gosto. Cultos dos vovôs, cadê os meninos? Não vem, porque a música é velha demais. Não, é muito antigo. E assim a gente vai fragmentando as gerações. De tal forma que a gente, dentro de uma mesma família, nós temos 2 idiomas diferentes. A gente tem o idioma dos avós e o idioma dos netos. A terminologia, os termos, o vocabulário, completamente diferente. Eles não se comunicam mais, eles não se falam mais. Eles não têm tempo, e com isso, Satanás vai cumprindo o seu propósito, que é de gerar uma lacuna entre as pontas. Por quê? Porque se a gente consegue juntar Abraão com Jacó, você junta a experiência com a velocidade. Imagine o que é a experiência unida com a velocidade. Imagine o que é a maturidade junto com a força.
Imagina o que é uma igreja que caminha em maturidade, em alta velocidade. Imagine isso para os propósitos do diabo. Isso é uma bomba nuclear. Isso é uma explosão. Então a gente faz o quê? A gente se deixa ser fragmentado. A gente se deixa ser separado. E o que é o avivamento? É quando a geração de Isaac, a geração de Abraão e a geração de Jacó, Elias e Eliseu, são levados para a mesma atmosfera. E se você olhar quando Elias vai ser arrebatado, você pode estudar isso segundo Reis 2, a Bíblia diz assim, relato bíblico, abre aspas, e indo eles andando e falando, eis que carros de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É esse o relato do translado de Elias. Mas observe o que essas duas gerações das pontas estão fazendo. E indo eles, andando e falando. Diga, andando e falando. Imagine quando você pegar Abraão e pegar Jacó e fazer com que eles caminhem juntos e eles conversem entre si. Imagine quando o neto chega para o avô e diz, vovô, na sala de jantar, deixa eu contar para o senhor uma revelação que o papai do céu me deu em secreto agora há pouco. Imagine quando o neto chegar e diz, vovô, deixa eu contar para o senhor um sonho que papai do céu me deu essa noite. E o vovô dizia assim, filho, Deus me deu a interpretação para o seu sonho. Imagine quando você conseguir fazer com que essas gerações possam andar e conversar. Imagine quando a meninada disser assim, estamos indo para a praça, vou levar o carrão, e o vovô dizer assim, deixa o acordeão e o tambor que eu levo. Imagine quando essas gerações começarem a queimar juntas. Imagine o que será quando os filhos voltarem a profetizar, num ambiente em que os avós revelam os sonhos e as revelações. Mas qual é a chave de tudo isso? A geração do meio. É a geração do meio que é capaz de dizer, papai, vem aqui. Meu filho, vem aqui. Vamos conversar sobre avivamento. Vamos falar sobre o que Deus tem para a nossa geração. Por que essas gerações das pontas se tornaram tão distantes? Porque faltou liga. Os pais foram tirados de casa para o mercado de trabalho. Eles têm que ganhar dinheiro. No mundo capitalista, eles têm que trocar de carro todo ano. Eles têm que reformar a casa cada vez melhor. Eles entram num processo, eles entram num funil louco, que rouba cada dia mais o seu tempo, rouba cada dia mais os seus valores e o seu tempo, e o tempo vai passando. E quem tem a chave, que é a geração do meio, solta a mão dos pais e solta a mão dos filhos. E de repente a meninada se perde. Nós temos um programa chamado Cabana Team. Muitos cabaneiros aqui já trabalharam na Cabana Team com a gente. Sabe, está acontecendo o que aconteceu em Betel e em Jericó. Sabe o que aconteceu em Betel e em Jericó quando Eliseu voltou? Betel significa literalmente casa de Deus. Mas a casa de Deus havia sido tomado por um espírito de zombaria. E os garotos começaram a zombar de Eliseu. Ei, careca! Ele ordenou, 2 ursas saíram do campo e despedaçou 42 garotos. Na casa de Deus havia luto, morte, pranto. Jericó, cidade das palmeiras, era uma cidade amaldiçoada, desde os dias de Josué.
Josué lançou uma maldição sobre Jericó, e essa maldição se cumpriu na vida de um rei chamado Hiel, perdendo seu filho, quando ele tentou reerguer Jericó. Jericó tinha esse karma de maldição, mas quando Eliseu volta para a terra da maldição, a água estava contaminada. Então Eliseu realiza o milagre e as águas se tornam potáveis. E naquele dia, os filhos da terra da maldição estão celebrando de júbilo. E naquele dia, os filhos da casa de Deus estão de luto. Isso parece tão antagônico, porque como assim? Há luto na casa de Deus e a festa na terra da maldição, porque Deus virou a pirâmide de cabeça para baixo. A gente tem visto isso na Cabana tinha, a gente tem visto meninos criados na igreja, que frequentaram a escola dominical, que nunca foram abusados, que nunca foram violentados, que nunca foram estuprados, filho de pai crente, filho de mãe crente, se declarando homossexuais, se mutilando, tomando 10, 12 comprimidos antidepressivos por dia. E a gente tem visto meninos, filhos de prostitutas, criados nos mais terríveis dos ambientes, sendo erguidos como profetas de Deus na terra. A gente não compreende, mas não é para compreender, porque o avivamento vira a pirâmide de ponta cabeça. Porque o avivamento vira a pirâmide de ponta cabeça. Quando esse avivamento geracional pode vir? Quando nós, aponte para você e diga nós, diga eu, diga eu sou Isaac, eu sou a geração do meio. Sabe quando isso mudar? Quando eu, quando você, quando nós, Isaac, começarmos a entender que é a manifestação de Deus em nós que vai levantar os nossos filhos como profetas. Não são os nossos conselhos, não é o curso que a gente paga para eles, não é as Bíblias caras que a gente compra para eles, não, é quando eles nos verem incendiados por Deus. Você quer que sua família queime na presença de Deus? Então ateie uma fogueira no seu coração. Você quer que os seus filhos tenham profundas experiências com Deus, mas qual foi a última vez que ele te viu incendiado pela glória? Você quer que ele vá para o acampamento para Deus batizá-lo com o Espírito Santo, mas qual foi a última vez que ele te ouviu falando em línguas? Você quer que ele seja levantado como profeta e que ele seja uma pessoa apaixonada por Deus, mas qual foi a última vez que ele te viu apaixonado por Deus? Nós somos a chave. Nós somos a chave. Se nós queremos um avivamento geracional, um avivamento que traspassa gerações, porque o último avivamento da igreja na terra é um avivamento que vai alcançar gerações. Vai incendiar os vovôs, que ainda tem muita lenha para queimar. É triste quando você vê uma pessoa de 70, 80 anos e diz assim, eu já produzi muito para Deus, eu acho que para mim já chega. Querido, você precisa de um avivamento, porque quando o avivamento chegar, você vai descobrir que você tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita lenha para queimar na sua vida. Tem muita lenha ainda. Fogo de Deus quer alcançar você. Fogo de Deus quer incendiar a sua vida. Fogo de Deus quer incendiar a sua vida. Sua vida, você entende isso? Não admire a gente falar muito de Cabana, porque é um ambiente que a gente está acostumado e que a gente vive. Eu acho que até lá no Piauí a gente estava conversando sobre isso, eu e o pastor Renato, sobre isso. Cabana é tão extraordinário o ambiente, porque você vê netos e avós, meninos e avós,
todos queimando, sabe, se abraçando, falando em línguas, ministrando um sobre a vida do outro, tudo no mesmo ambiente, falando sobre as mesmas coisas. Avivamento geracional é quando eu entendo que eu sou a chave para os meus filhos, e eu sou a chave para os meus netos. Eu sou a chave para os meus filhos, e eu sou a chave para os meus netos. E se eu quero que os meus filhos sejam apaixonados por Deus, então eu preciso ser apaixonado por Deus. Eles precisam me ver queimar, eles precisam ver uma fogueira acendida no meu coração. Perguntaram para John Wesley: como é que você consegue atrair tanta gente para te ouvir? Ele diz: nada, eu só vou para diante do povo e vou queimar, e eles me veem pegando fogo. Ei, Abraão, você é a chave para o Isaac, você é a chave para o Jacó, você é a chave para a geração que vem depois de você. Ei, Isaac, você é a chave para os seus filhos, Isaac, você é a chave para os seus netos, você é a chave para as gerações que virão. Não há como a gente ter um avivamento que não nos queime primeiro. Não há como a gente ter um avivamento que não nos incendeie primeiro, que não aqueça as turbinas da nossa alma. Saia daqui hoje, famílias, dispostas a acender uma lareira espiritual na sala de jantar. Aqueça aquele ambiente frio, morto e pouco profético. Substitua o Netflix por horas de reflexão, de alinhamento, de oração, de moveres proféticos dentro de casa. Esteja disposto a queimar outra vez, a ser incendiado outra vez. Durante muito tempo eu ministrei para casais, muitos de vocês sabem, já me ouviram falar para casais. Sabe, queridos, eu criei desculpe a expressão, uma versão com palestra de casais. Eu não sou contra, a versão eu não ministro mais. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ia daqui para Caldas Novas para ministrar num encontro de casais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Terceiro ano, chegava: cadê aquele rapaz, aquele casalzinho que liderou o evento ano passado? Separou. Então o que eu estou fazendo aqui esse tempo todo? Seja sinceros, nós nunca tivemos tantas boas palestras de casais quanto a gente tem nos dias de hoje. Nunca se falou tanto sobre comunicação, vida sexual, ajuste familiar. Nunca se falou tanto sobre finanças em casamento. Nunca se tentou tampar tanta brecha quanto nos dias de hoje. E hoje tem muito especialista e gente boa que fala sobre isso. Tem reduzido o número de divórcios? Não tem. Tem aumentado assustadoramente. Deus me fez compreender, e não é esse o caminho. Não é tapar brecha, é acender uma fogueira. Eu nunca vi falar de um casal que orasse juntos, que tenha procurado um advogado para se divorciar. Nunca vi falar de um casal que vivesse um avivamento dentro de casa, que procurasse um cartório para se divorciar. Então, queridos, eu não estou desestimulando vocês a fazer, é bacana ter momentos de comunhão, de confraternização, por favor, não me entendam mal. Eu só estou dizendo que a chave não está aí. A chave está quando a gente conseguir alinhar as gerações na sala de jantar, onde eles possam compartilhar as revelações que receberam no lugar secreto. A chave está quando Abraão, Isaac e Jacó forem levados para o mesmo ambiente espiritual, e esse ambiente foi um palco de um mover sobrenatural do céu. A chave é quando nós fomos capazes de, indo e falando, quando a gente conseguir caminhar juntos,
Quando a gente conseguir reunir a velocidade com a experiência, quando a gente conseguir unir a força com a maturidade, e todas sendo levadas para o mesmo ambiente, então os filhos se manifestarão e darão uma resposta. Os filhos darão uma resposta para uma nação que sangra. Eu vou caminhar para o encerramento, porque eu cheguei um pouco atrasado e vocês não são culpados disso. O Brasil está sangrando. As nações estão sangrando. Nós estamos perdendo amigos, pessoas queridas, amigos próximos, de todas as idades, Os cientistas não sabem o que fazer. Os cientistas fizeram vacinas às pressas para vacinar o povo, na tentativa de dar uma resposta, mas ninguém nem sabe como isso vai ser a longo prazo, que resultado isso vai dar. Oxalá que seja bênção. Oxalá que seja bênção para todos nós. Mas a longo prazo ninguém sabe onde isso vai terminar, quantas variantes virão, e se as vacinas serão suficientes para neutralizar o vírus de todas as variantes. Tem uma nação sangrando aí, tem nações sangrando aí. Sabe o que é isso? É uma natureza que aguarda, gemendo com expectativa, que os filhos se manifestem. Porque os filhos têm a cura. Porque os filhos têm a cura. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eu sararei a sua terra. Fiquem em pé, queridos. Sabe, a resposta para uma geração que sangra sou eu. É a minha casa, é a minha família. Sabe, nós nos casamos muito jovens. A gente tem aí quase 30 anos de estrada, viajando por esse país pregando o Evangelho. Eu tenho para mim que seria um desapontamento terrível. Eu sei que não dá para imaginar isso, porque o céu é um lugar de gozo. Mas dá a impressão que se eu chegar lá, ou se eu chegasse lá, e alguns milhares de pessoas me abraçassem, dizendo: pastor, obrigado, Elismar, você pregou para mim, você foi lá na minha cidade, você foi lá em Portel, lá nos Ribeirinhos, onde o pastor Renato foi com a gente, né? 22 horas de barco para chegar lá. A gente ministrou no Paulo Freire, desenvolve trabalho ali em Melgaço, né? Colado do outro lado ali. Nós realizamos o culto numa comunidade católica, que o mais próximo que eles têm de cristianismo é o padre que vai lá uma vez por ano, fazer uma missa uma vez por ano. Então eu tenho a impressão que se pessoas vierem me abraçarem: obrigado, você foi na minha cidade, você foi lá no meu vilarejo, vocês pregaram para mim, pastora, você ministrou na minha vida, obrigado. Sabe, algumas milhares de pessoas me abraçarem, e depois de todos me abraçarem, se eu não tiver sido abraçado pelos meus filhos, pelo meu neto, pela minha família, a impressão que eu tenho é que vai dar um sentimento de desespero, dizer: Deus, o que eu fiz? Eu fiz tudo errado, Pai. Eu fiz tanta coisa e não fiz o que eu deveria ter feito.
Eu não gerei paixão suficiente no coração dos meus filhos. Eu não gerei paixão suficiente no coração dos meus netos. Eu não gerei fome e sede de Deus suficiente na minha casa. Eu perdi tanto tempo com coisas que não edificam. Então, queridos, nessa palavra sobre avivamento geracional, eu quero orar por você. Mas eu quero que essa seja uma palavra que o Espírito de Deus faça o que eu não consigo fazer. Vire uma chave aí na sua cabeça. Vire uma chave na sua cabeça. O nosso genro tem uma palavra que ele ministra na cabana, e um dia eu vi ele dizer o seguinte: ei, se for preciso, fecha a igreja da esquina e abre a igreja da casa, dentro de casa. Você precisa sair daqui disposto a gerar fome, sede e paixão na vida das pessoas. Sabe, não precisa fazer um curso de como gerar sede. Não precisa ir para um seminário. Eu preciso treinar para saber como é que eu gero sede na minha família. Não precisa. Só precisa de se eles tiverem beber, eles vão ser tomados de sede. Se eles tiverem ser incendiados por Deus, eles vão querer. Eles vão querer. Eles vão querer. Né, Mateus? Eles vão querer. Se você for capaz de acender uma lareira dentro de casa, e os seus netos crescerem num ambiente sobrenatural, de curas, de milagres, de mover, de profecia, de batismo no Espírito Santo, se os seus filhos e os seus netos forem envolvidos nesse ambiente, queridos, eles vão incendiar uma nação, eles vão ser a resposta para uma geração que sangra. Se a gente conseguir levar as gerações para a mesma geografia do sobrenatural, e eles forem capazes de viver, com a ministração da pastora Cirlei, naturalmente sobrenatural. Quando o sobrenatural se tornar o cotidiano, quando a gente puder ver curas e milagres, sabe, acontecendo dentro de casa, quando os filhos começarem a receber palavras proféticas, quando os filhos começarem a receber mover profético, quando os avós forem tomados de uma força juvenil, de autoridade e ousadia, para voltar a queimar. Então, queridos, o melhor vinho será servido outra vez no final da festa. O melhor vinho será servido outra vez, e no apagar das luzes da história da igreja, nós vamos viver uma reedição de Babel. A edição divina de Babel. Babel é o homem tentando chegar no céu, e Deus manda uma confusão de línguas. Avivamento é quando Deus manda uma língua sobre cada pessoa, como no Pentecostes, e foram vistas línguas repartidas sobre cada um deles. Mas diferente de Babel, onde o objetivo era não deixar o homem subir, aqui o objetivo é trazer o céu para dentro do homem, para que aqui na terra seja como é no céu. O louvor está aí?